Gênesis 22, versículo 2, narra o momento em que Deus ordena a Abraão que sacrifique seu filho Isaque, um pedido que levanta inúmeras questões teológicas, morais e emocionais. Qual é o significado de Deus pedir o sacrifício do filho que foi prometido e esperado por tanto tempo? Como reconciliar a imagem de um Deus amoroso com esse pedido tão extremo e difícil? O que isso nos ensina sobre a natureza dos testes divinos? Como Abraão poderia reconciliar a promessa de uma grande descendência com a ordem de sacrificar o filho da promessa? O que isso nos diz sobre a fé em meio a aparentes contradições? Por que Deus menciona o amor de Abraão por Isaque? Como isso intensifica o dilema moral e emocional que Abraão enfrenta? Por que Deus escolheu a terra de Moriá como o local do sacrifício? O que a resposta imediata de Abraão nos ensina sobre sua relação com Deus? Abraão devia tomar seu filho. Com que disposição Abraão teria separado milhares de bezerros e cordeiros para redimir a Isaque? O Salmo 50, versículo 9 nos diz: da tua casa não tirarei bezerro. Deus ordenou a tomar o seu único filho gerado por Sara. Ismael tinha sido expulso recentemente para a tristeza de Abraão, e agora somente tinha ficado Isaque, o filho a quem Abraão amava. Naturalmente, isso nos faz lembrar o filho unigênito de Deus, tipificado por Isaque. Abraão já tinha Ismael, mas Isaque era o único filho por meio de quem o pacto seria realizado. Ademais, Isaque era o único filho que Abraão tinha em sua companhia. Ismael já estava vivendo no deserto da Arábia. E como prova de seu amor a Deus, Abraão deveria sacrificá-lo na terra de Moriá, a 3 dias de viagem. A teologia histórica e a arqueologia têm mostrado que em Ur e vizinhanças praticavam-se sacrifícios humanos para agradar aos deuses nos dias de Abraão. A mesma coisa ocorria entre as tribos cananeias, vizinhas de Abraão. O rei de Moabe ofereceu em sacrifício um filho seu. Aqui Deus aparece a ordenar um sacrifício humano. Devemos lembrar que isso foi proibido terminantemente na legislação mosaica por ser considerado como a pior das abominações pagãs. A pena de morte pairava sobre qualquer um que ousasse tão absurdo ato em Israel. Mas aqui Abraão, o pai de Israel, aparece prestes a cometer esse ato, e por ordem do próprio Deus. Alguns intérpretes pensam que a dificuldade inteira é aliviada pelo fato de que Deus estava apenas testando Abraão, pois não haveria de permitir que ele realizasse o ato. O holocausto significava que, após o sacrifício de Isaque, ele deveria ser totalmente queimado como oferta de cheiro suave a Deus. Em relação à idade de Isaque, nesta ocasião não é possível determinar ao certo. Joséfo dizia que ele tinha 25 anos, mas outros falam em 5 anos e outros em 13. O Targum de Jonathan diz 36. A terra de Moriá no hebraico significa região alta. Esse nome consiste em 3 elementos. Men, que significa lugar, Ha, que significa ver, e Ya, forma abreviada de Yahvé. Por isso é que alguns estudiosos dizem que o nome significa visto por Yahvé, ou escolhido por Yahvé. A palavra ocorre somente por 2 vezes em todo o Antigo Testamento. Esse lugar ficava a 3 dias de viagem para quem partia da terra dos filisteus, a região de Gerar, mas podia ser visto à distância devido à sua elevação. É também, segundo Crônicas 3, versículo 1, o local onde foi construído o Templo de Salomão, a saber, o Monte Moriá, na eira de Ornã, o Jebuseu, onde Deus apareceu a Davi. Joséfo concordava com a identificação do Monte Moriá como a área do templo, tal como faz o livro dos Jubileus e a literatura rabínica em geral. Atualmente há no local uma mesquita islâmica, a Mesquita de Omar. Hoje veremos como a provação de Abraão foi pior que a própria morte. Sem dúvida, foi o mais severo teste a que Abraão foi submetido em toda a sua vida. Ele havia recebido Isaque da parte de Deus mediante uma intervenção miraculosa e após muitos anos de espera. Você já conhece essa história, né? Estamos caminhando aqui há um bom tempo falando sobre isso. Agora ele devia dá-lo de volta a Yahvé. Dizemos de forma negligente: Deus dá e Deus tira. Mas chegado o tempo de Deus tirar-nos algo, nosso coração desmaia. E quando perdemos um filho querido, isso é quase demais para suportar. Mas se essa perda chegar a ser causada pelo pai, então a severidade da prova ultrapassa toda a compreensão humana.
Ismael tinha sido mandado embora. Lembre-se, Gênesis 21, versículo 12 e 13. Isso fora difícil para Abraão. Mas agora fora-lhe pedido algo pior do que isso. A morte de um filho querido. Uma coisa é falar em confiar em Deus e obedecer a Ele, mas é outra coisa atender ao Senhor na hora da prova e da tristeza. Intermináveis sermões têm sido pregados sobre como Abraão tinha estatura espiritual suficiente para ser aprovado no teste. Somente um homem como Abraão poderia ter passado em um teste dessa natureza. Podemos citar 4 grandes crises da peregrinação espiritual de Abraão. Deixar o seu país e sua gente, em Gênesis 12, separar-se de Ló e as provas que ocorreram por causa do envolvimento de Ló com o mundo, Gênesis 13. O teste é a separação acerca de Ismael, Gênesis 21, e agora o sacrifício de Isaac, o mais severo dos testes que Abraão já havia enfrentado. Cada um desses testes envolveu uma rendição do que ele era querido e grande dor de coração. Mas tudo redundou em vitória final. Glória a Deus. Abraão superou muitas dificuldades nesse ato de obediência. Ele poderia muito bem ter relutado contra a ordem de Deus, pois parecia ser diretamente contrário a uma lei anterior de Deus, que proíbe o assassinato sob penalidade severa. Veja só em Gênesis 9, versículos 5 e 6. Pode o Deus imutável contradizer a si mesmo? Aquele que detesta o roubo para oferta de holocausto, conforme Isaías 61, versículo 8, não pode comprazer-se no assassinato para tal oferta. Como isso poderia ser coerente com o afeto natural pelo seu próprio filho? Não seria somente assassinato, mas até pior do que isso, né? O pior dos assassinatos. Não poderia Abraão ser obediente, a menos que seja desnaturado? Se Deus insistia em um sacrifício humano, esse sacrifício não poderia ser outro senão Isaac, e ninguém senão Abraão poderia ser o ofertante? Deveria o pai dos fiéis ser o maior monstro dentre todos os pais? Deus não lhe apresentou nenhuma razão para isso. Quando Ismael estava prestes a ser expulso, uma causa justa foi direcionada. Deus disse que em Isaac seria chamada a descendência de Abraão. Isso retirou grande parte do peso que Abraão estava sentindo. Mas aqui Isaac devia morrer e Abraão devia matá-lo. E nenhum deles sabia o motivo ou objetivo disso. Dá para imaginar? Se Isaac tivesse que morrer como um mártir pela verdade, ou se a sua vida tivesse sido o resgate de outra vida mais preciosa, teria sido diferente. Ou menos pior. Ou se ele tivesse morrido como um criminoso, um rebelde contra Deus, ou seus pais, como no caso do idólatra, no caso lá em Deuteronômio 13, versículo 8 e 9, ou do filho rebelde em Deuteronômio 21, versículo 18 e 19, isso teria sido aceito como um sacrifício à justiça. Mas esse não é o caso aqui. Ele é dócil, obediente, promissor, um bom filho. Como seria isso coerente com a promessa? Não tinha sido dito para ele lá em Isaac será chamada a tua descendência, mas o que será dessa semente se este botão fértil for cortado cedo demais? Como ele poderia olhar Sara nos olhos novamente? Gente, imagina isso. Com que expressão em seu rosto ele poderia voltar para Sara, para sua família, com o sangue de Isaac respingando nas suas vestes e manchando toda a sua vestimenta? Certamente és um esposo sanguinário, diria Sara, como em Êxodo 4, versículo 25 e 26, e provavelmente afastaria os seus afetos para sempre, tanto dele como do seu Deus. O que diriam os egípcios e os cananeus e os ferezeus que habitavam então na terra? Seria uma crítica eterna a Abraão e aos seus altares. Estas e muitas outras objeções similares poderiam ter sido feitas, mas Abraão estava infalivelmente certo de que era realmente um mandamento de Deus e não um engano. Isso era o suficiente para responder a todas as objeções. Observe que os mandamentos de Deus não devem ser discutidos, mas obedecidos. Guarde isso. Isso só será possível se os nossos olhos estiverem nas promessas de Deus. Se você tem caminhado com Deus, procure notar as promessas que Ele tem feito a você. Em sua inerrante e fiel palavra, Deus nos deu promessas preciosíssimas. Procure conhecê-las. Olha, um excelente exercício é ir anotando cada uma delas para que você possa consultar sempre que necessário. Isso vai te ajudar a enfrentar as provações e tentações que lhe sobrevirão em sua caminhada cristã.
Deixe um comentário contando uma situação difícil pela qual você passou e a forma como Deus te conduziu em vitória. Faça isso, tá? Esse é um excelente exercício que trará à sua mente muitas bênçãos recebidas e te dará esperança para continuar caminhando na presença desse Deus maravilhoso. Não deixe de fazer esse comentário, ok? Dê o seu like e também compartilhe muito essa mensagem com seus grupos de WhatsApp e suas demais redes sociais. Tá? Tem gente precisando ouvir a palavra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua palavra e pelo exemplo de Abraão, que mesmo diante de um teste tão difícil, demonstrou uma fé inabalável e obediência absoluta. Ao refletirmos sobre Gênesis 2, versículo 2, reconhecemos a profundidade do teu chamado e o desafio de seguir tua vontade, mesmo quando não a compreendemos plenamente. Pai Celestial, pedimos que derrames tuas bênçãos sobre nossa casa e nossos familiares, que a tua paz e tua proteção nos envolvam diariamente, guiando nossos passos e fortalecendo nossos laços de amor e união. Abençoa cada área de nossas vidas, Senhor, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos relacionamentos e nossa saúde. Que possamos sempre sentir tua presença e direção em tudo que fazemos. Rogamos também por nossa nação. Concede sabedoria, discernimento aos nossos líderes para que governem com justiça. Aplica a tua justiça, Deus, em nome de Jesus. Por favor, de forma tal que possamos viver num ambiente em que sabemos com certeza de que o fruto de nossas ações serão recompensadas ou as más ações dos ímpios serão punidas. Ó Deus, por favor, que o nosso país seja um exemplo de paz, prosperidade e respeito mútuo, onde os valores da tua palavra sejam honrados e praticados. Senhor, lembramos com especial carinho da igreja perseguida ao redor do mundo. Fortalece os nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição por causa de sua fé em Ti. Dá-lhes coragem, conforto e esperança em meio às adversidades. Que sua fé seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua fidelidade, inspirando todos nós a seguir firmemente em Teus caminhos. Oramos também pelos países em conflito, Senhor. Que Tua paz, que excede todo entendimento, possa prevalecer onde há guerra e divisão. Transforma os corações e mente dos líderes e dos povos, trazendo reconciliação, justiça e harmonia. Que os esforços de paz sejam frutíferos e que as nações possam viver em tranquilidade e cooperação. Pai de misericórdia, pedimos por nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, que foram atingidos por uma catástrofe natural devastadora. Ó Deus, envolve-os com teu amor e conforto, supre todas as suas necessidades, ajuda-os a reconstruir suas vidas com esperança e resiliência. Usa-nos, Senhor, como instrumentos do teu amor, para que possamos oferecer ajuda prática e orações fervorosas, demonstrando solidariedade e compaixão. Confiamos em Ti, Deus de Abraão, e nos submetemos ao Teu plano perfeito. Que em todas as situações a nossa fé em Ti seja fortalecida e que possamos testemunhar Tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Oramos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém. Povo de Deus, eu peço a ajuda de cada um de vocês. Por favor, não saia desse vídeo sem dar o like e compartilhar, pois só assim esse vídeo será indicado para mais pessoas. Nós estaremos orando durante toda a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e também deixe o seu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.